Quando nós fizemos qualquer tipo de análise a nível de Brasil, seja na esfera federal, estadual ou municipal, a gente precisa de muita calma, muita tranquilidade. Porque tudo que gira ao entorno dessa situação, ela é extremamente política. Marketing político em primeiro lugar. Enganos, né? Projeções que são, no mínimo, enganadoras são feitas, sempre com um aporte político, sempre para projetar determinado governo ou determinado político para determinada situação. Quando a gente fala de plano safra, e isso Lula fez até um desafio, né, para produtores rurais e também para ex-ministros, só que ninguém se pronunciou e eu aceitei, porque eu provo que não é dinheiro, e isso eu venho dizendo há mais de uma década, não é dinheiro, é como a gestão interna dentro do Brasil ela é feita. Claro que hoje a gestão política entranhada, que está empodrecendo cada vez mais e empobrecendo, né, o agronegócio brasileiro, ela domina e o interesse é que ela siga ainda predominando sobre esse setor tão importante para o Brasil. Lula fala sobre plano safra, valores que ninguém nunca ofereceu, valores maiores, sim, a necessidade está cada vez maior. O produtor rural está cada vez mais comprometido financeiramente e se não houver esse aporte maior financeiro, também não haverá produção no Brasil. Nós estamos descapitalizados e cada vez menos competitivos e a necessidade urgente do plano safra ela é cada vez maior. Lula deveria até se envergonhar para fazer uma afirmação como essa, que isso mostra o descaso e o quanto o Ministério da Agricultura dele foi fraco e omisso ao longo do seu governo com relação a tomar atitudes verdadeiras para, fortalecer esse setor tão importante para o Brasil. Eu preciso ser justo, não somente o governo Lula, todos os que por lá passaram, ninguém ofereceu um modelo de gestão eficiente, capacitado para tornar esse produtor rural brasileiro capitalizado e menos dependente do plano safra. Nenhum governo fez isso. Então, para responder à afirmação do Lula, eu fiz essa entrada para que todo mundo pudesse entender. Na realidade, plano safra ele vem acompanhado de uma série de fatores. Dentre eles nós temos o próprio crédito rural. Eu tomei nota aqui. E nesse último plano safra, o desembolso recuou 40% do crédito rural com relação aos valores oferecidos. Houve um recuo de 40% do desembolso do crédito rural quando comparado com o ano anterior. E aí entram alguns sensacionalismos que cada vez acontecem mais. O marketing político enganoso sobre o nosso setor. Nós temos no mínimo aqui 4 agentes. Produtor rural, nós temos o Ministério da Economia, que eu não chamo de Ministério da Fazenda, acho ridículo. Ministério da Economia, Ministério da Agricultura e os bancos. Produtor rural, através dessa matéria, veio com relação à AproSoja. A AproSoja se manifestou com relação a essa situação. E essa situação é crítica, porque nós estamos usando um sensacionalismo que necessitaria de ação, não de legislação que só funciona no papel. Nós precisaríamos de atitudes reais, simplificadas, que colocassem em prática aquilo que nós sabemos que é necessário para a preservação do meio ambiente. Só que nós estamos usando lá nas entrelinhas, escondido, abafado, a questão do meio ambiente para negar a liberação de crédito rural. E aí nós entramos, como eu disse, o produtor rural a AproSoja notificou que os bancos estão restringindo a liberação de crédito por questões ambientais. O que a propriedade rural está se propondo a fazer. Então lá pelas entrelinhas os bancos estão vetando a liberação de crédito rural, pegando em cima dessas questões com relação ao meio ambiente. Mas as questões ambientais no Brasil elas são complicadas para ser colocadas em prática. Muitas pessoas acham que a legislação no papel ela é o que basta. Não, nós precisamos fazer no papel e depois transformá-las em ações lá nas propriedades rurais ou enfim, pelo Brasil afora. Só que no Brasil a enganação ela parte de um princípio do que está no papel. Desenvolver uma legislação muito bonitinha, muito adequada no papel é ótimo, mas não colocá-la em prática é horroroso. Nos mostra o quanto nós somos incapacitados e incompetentes. Então, enquanto nós não tivermos uma legislação que funcione na prática, como que os bancos vão estar vetando o acesso ao crédito rural se nem o governo federal consegue fazer funcionar?
Então, produtores rurais estão reclamando que os bancos usam dessas questões ambientais para vetar o crédito rural. Já o Ministério da Economia diz que não. O Ministério da Agricultura e da Economia diz que não há problemas com relação à oferta de recursos, que está tudo certo, os valores estão sendo liberados normalmente. Não é verdade. Eu acredito na AproSoja. Eu acredito na AproSoja e não acredito no Ministério da Economia. Porque ele liberou volumes absurdos para os bancos poderem financiar a próxima safra. E aí entra a questão dos bancos. Diz que não há escassez de recursos para pintar esse céu maravilhoso, esse céu azul, de que tudo está certo, tudo está liberado. Na realidade, é algo preocupante, porque a verdade não é essa. Os bancos usam, como eu disse lá pelas entrelinhas, as questões ambientais para vetar o acesso ao crédito. Em contrapartida, os produtores rurais, no caso da AproSoja, já projeta uma safra menor devido à redução na oferta de recursos financeiros para a produção da próxima safra. Então, Ministério da Economia, bancos usam dessa artimanha, desse artifício de que tudo está perfeito, sendo que na realidade nós sabemos que não está. O produtor rural paga o preço e passa por mentiroso, porque se o Ministério da Economia e os bancos dizem que está tudo certo, por que o produtor não tem acesso? Não tem acesso porque estão usando por debaixo do pano questões ambientais para não liberar o crédito. E o que mais me preocupa, a incompetência, a incapacidade, a irresponsabilidade do Carlos Fávaro, porque o Ministério da Economia, da Agricultura até agora permanece calado. Então, nós vimos o quanto a gestão política sobre o Ministério da Agricultura ela é podre, ela chega a ser nojenta, porque o ministro da Agricultura não tem poder para se contrapor ao Ministério da Economia, porque é tudo do mesmo governo, tudo é políticozinho que está ali para ajeitar lá o seu reduto eleitoral, para trazer votos positivos para o atual presidente, para o atual governo. Então o ministro da Agricultura, se é que nós podemos chamá-lo, é um político que está lá somente como uma mera figura representativa. Não tem direito, não tem voz de se contrapor a alguns absurdos como esse. Por isso que falta no Brasil uma gestão específica para o Ministério da Agricultura. E enquanto não houver um presidente responsável que dê essa liberdade para o ministro da Agricultura tomar as ações, criticar o que precisa ser criticado, se colocar contra ações como essa, o agronegócio brasileiro vai indo como está. Endividamento cada vez maior, incerteza sobre o que vai acontecer na próxima safra e também esses cenários que são falsos com relação a situações favoráveis para o produtor rural, que lá no fundo, quando nós vamos realmente buscar as informações, nós estamos vendo que o produtor rural está cada vez mais esquecido por governo, por Ministério da Economia, por Ministério da Agricultura e pelos bancos. Existe uma patotinha lá que se protege e se beneficia, mas o produtor rural brasileiro está cada vez mais abandonado.